começando a gravar, mas antes de passar a palavra para as meninas, eu quero só agradecer muito vocês, agradecer por mais esse ano de Liga de Audiologia. Encerramos aí mais um ciclo. Eu vejo 2025 como um ano que nos desafiou bastante. Para mim, enquanto pessoa assim, e profissional, foi bastante desafiador. Mas eu acho que, acima de tudo, ele nos aproximou. Cada encontro, cada discussão, cada paciente, cada avaliação. Tá, e agora o que eu faço? Qual que é a conduta? Eu acho que cada construção nesse sentido com cada paciente, ela foi muito bacana. Os nossos pacientes foram acolhidos e foram cuidados em um dia, porque é o que a gente faz quando trabalha com diagnóstico, né? A gente tem aquela chance ali, aquele dia, mas tenho total consciência que a gente cumpriu o nosso papel. Foi muito gostoso e muito gratificante ver vocês crescendo, se dedicando, muito se superando, né? Transformando ali aquele espaço com os pacientes, planejando os próximos encontros. Então, como coordenadora desse projeto, eu quero agradecer muito a cada participante que esteve aqui. Quero mais uma vez deixar um agradecimento especial às nossas a nossa presidente e vice-presidente, a Isabela e a Fábio. As meninas ficaram 2 anos, 24 e 25, à frente da Liga, e esse ano com a novidade da eletrofísio e do processamento. Então, obrigada por estarem aqui, por entenderem a importância da audiologia dentro dessa ciência que é a nossa linda fonoaudiologia, né? Tem tanta coisa, tanta sensibilidade, tanto calor humano, tanta presença, tanto tudo de bom na nossa profissão. E eu desejo muito que essas vivências que vocês vão compartilhar agora tenham ultrapassado as paredes da clínica, assim, chegado e ficado fortemente no coração de vocês, na cabecinha de vocês, e que vocês possam ter esses casos para alçar voos mais altos, para continuar estudando, para pensar o que eu posso ler sobre esse tema, o que eu posso pesquisar aqui, que artigo eu posso ler aqui, para construir uma profissão, a nossa profissão, né? Construir a fonoaudiologia de um jeito cada vez melhor, científico, clínico, prático, mas, acima de tudo, humano, muito humano. Então, já encerrei, já não vou mais ficar falando, vocês sabem que eu me estico muito. Obrigada por terem feito parte da Liga esse ano. A Liga tem um lugar muito especial no meu coração e espero que tenha ficado também no coração de vocês, tá bom? Então, dito tudo isso, começamos então a ouvir as meninas. Por favor, Bela e Gabi. Boa noite a todos. Boa noite. Eu e a Bela, a gente vai apresentar juntas, porque os nossos atendimentos durante o ano na Liga foram todos juntas, como uma dupla, e alguns como trio, ainda quando acho que a Giovana Badi estava na Liga, a gente atendeu também como trio, mas a maioria fomos nós. E teve um atendimento só que a gente se separou, mas está tudo listado aqui. Então, esse é o nosso portfólio da Liga. Aí a gente separou assim. Esses foram os nossos pacientes atendidos. No primeiro semestre, a gente fez audiometria, basicamente. E no segundo semestre, a gente mesclou PAC com áudio também. Tivemos algumas faltas de alguns pacientes, então a gente pegou só os principais. Claro que em alguns atendimentos a gente entrou junto, mas os principais que estavam destinados para nós, a gente teve algumas faltas, então a princípio foram esses. Para falar no específico que a gente escolheu, o caso de hoje, a gente estava pensando num caso que a prof vai lembrar, que é um caso de uma mastoidite crônica, de uma paciente que foi bem complicada, foi a nossa primeira experiência assim, mais complicada na parte da áudio, e a gente ia escolher ela. Só que daí, na última liga, a gente atendeu uma paciente que nos tocou tanto que a gente escolheu esse caso para apresentar hoje, porque eu acho que seria bem interessante. Bom, a paciente, ela nasceu em 17/8/1951. Ela tem 74 anos e 11 meses. E a data do exame foi 13/11, foi o nosso último exame. Sim, a síntese da anamnese, a gente juntou as principais
coisas que a gente descobriu, tanto dela quanto da família dela. A gente teve o apoio muito das irmãs dela para construir essa anamnese, o que foi um diferencial, assim, que a gente nunca tinha atendido uma paciente com as queixas que ela traz e tudo. O motivo da consulta: comparecimento ao ambulatório para avaliação auditiva com as familiares, avaliação conjunta devido ao histórico de dificuldade auditiva da família. E aí, por que a Bela fala que foi muito importante a participação da família? Porque elas vieram lá, veio a mãe e 3 irmãs, todas mais velhas, a mãe, acho que com 90 e poucos anos, e todas as irmãs para avaliação auditiva. Provavelmente vocês atenderam as irmãs dela no mesmo dia, porque todas vieram para isso. E a gente precisou muito da ajuda das irmãs, porque a nossa paciente era surda total. Então, no primeiro momento foi a nossa primeira paciente surda, e ela não se comunicava por Libras. Então, a gente chegou para chamar a paciente ali na frente, e essa foi a nossa primeira experiência, assim. A gente chamou a paciente e, claro, ela não respondeu, porque ela não estava ouvindo, e nem as irmãs. Então, a gente achou estranho, e a gente retornou e voltou a chamar elas, e aí a gente viu. Aí a gente se comunicou por Libras para fazer o nome, para ver se era uma delas realmente. E aí a gente descobriu que a nossa paciente estava ali. Ela entendia um pouco de Libras, e claro, a gente não é fluente, mas a gente tem essa base, assim, para conseguir se comunicar, o nome, enfim, e perguntar se era ela. Então a gente se comunicou assim no início. Continuando com as queixas, a paciente ela veio sem queixa auditiva, pois já possui comunicação funcional com a família, motivação para avaliação, interesse familiar em tecnologias auditivas e possibilidades de intervenção, mesmo que limitadas. É uma família que veio do interior, então elas vieram de muito longe, e não tem muito acesso ao que está de novidade em relação à audição para elas. Então, elas estavam bem abertas a entenderem e conseguirem ver quais são as possibilidades que elas têm de aparelho e tudo mais. Aí a nossa paciente, ela é surda desde a infância, igual as irmãs delas, e não tem uma causa definida. Elas acreditam que é porque a mãe teve alguma doença durante a gestação, mas elas não tinham isso confirmado. Então a suspeita era de rubéola durante a gestação. Aí nesse sentido que a Bela falou das tecnologias, a irmã, que era a única irmã que escuta melhor e consegue se comunicar de forma oral, essa irmã que procurou avaliação auditiva para ela, porque todas elas usam aparelho. E aí essa irmã procurou esse exame para as irmãs dela, e para ela e para a mãe. E aí elas foram atrás de buscar, ver se eu tinha alguma coisa que poderia fazer para essa irmã específica que a gente atendeu poder escutar alguma coisa. Mas ela já chegou para nós falando: eu sei que é difícil que exista alguma coisa, mas eu vim tentar. Sim. Em relação às condições gerais e preocupações da família quanto da nossa paciente, ela não tem nenhuma doença conhecida e não usa medicação. Ela mantém uma rotina bem ativa, e as irmãs também, elas costumam andar de bicicleta juntas, têm uma vida bem... Não deixam de fazer nada só pela audição. E assim. para festas, bailes da terceira idade, então elas são muito ativas mesmo socialmente, isso é muito legal, Isso é porque muito legal. Apesar da deficiência auditiva, da surdez, elas se mantêm ativas na sociedade, assim. E a preocupação principal dela e da família é com um possível declínio cognitivo, que é evidenciado pela perda de leitura e escrita dela. Então aqui a gente colocou a parte mais técnica. O nosso caso, ele não vai ser tão técnico, porque a gente já tem mais ou menos mais simples assim o que aconteceu nesse dia. Mas a gente colocou a audiometria, então a gente teve várias frequências ausentes, só algumas ali 250, 500 e 1000 que a gente teve presença, mas também muito abaixo. Em ambas as orelhas, tanto na direita quanto na esquerda. E aí também todas as vias ósseas ausentes, né? E aí foi essa dificuldade mais... Não foi uma dificuldade, mas foi desafiador fazer uma comunicação com ela. Justamente porque ela não usava Libras. E ela tem leitura orofacial, e foi assim que a gente se comunicou a maior parte do tempo. Mas mesmo assim, ainda era um pouco difícil. E elas eram muito falantes, todas as irmãs. Então elas gostavam muito de se comunicar e falar ao mesmo tempo. Enfim.
E aí, na orelha direita, a gente não tinha nenhuma particularidade, nem na orelha esquerda, na meatoscopia. E no final, o parecer audiológico ficou perda auditiva assimétrica, do tipo neurosensorial, de grau completo, surdo bilateralmente. E aí, a gente fez LDV, que ficou em 100 dBs. E aí, acho que foi a primeira experiência da Bela fazendo LDV. Foi bem interessante, porque até para a gente trazer isso, eu acho que muitas pessoas também talvez não tenham tido essa experiência de fazer o LDV, de tentar se comunicar com um paciente que não utiliza as libras e não, mas a gente usou muito gesto, a gente sentava, explicava de uma forma que ela conseguia entender e a gente acolheu muito também, para conseguir ter criar esse vínculo ali com ela na hora. Isso. A gente não conseguiu colocar a curva porque o nosso audiometria, ela baixou só a parte da áudio. E aí a gente viu quando a gente foi montar. Acho que foi algum problema aquele dia que a gente não conseguiu ver. Mas basicamente deu curva A nas duas orelhas, então, e daí reflexos ausentes, que seria, claro, o esperado, né, para esse caso. Bom, aí falando mais sobre a conclusão, tudo que a gente trouxe aqui é que o caso trouxe uma experiência para nós de grande valor, mesmo que ele não foi, ele foi um dos casos mais rápidos que a gente atendeu, assim, só que foi um dos mais demorados em questão de conversa. A gente ficou muito tempo conversando com elas, tanto durante o exame quanto lá na frente, e elas gostavam muito de conversar e contar sobre a vida delas, e também tiraram várias dúvidas sobre a fono, sobre os aparelhos, sobre a audição. Então a gente tirou dúvidas tanto da nossa paciente quanto das irmãs e da mãe, e foi muito legal. Isso eu acho que é importante trazer porque vai ampliar a nossa compreensão sobre a prática audiológica, que é bem o que a prof estava falando no início do encontro de hoje, né? Que a gente tem que estar preparado para se adaptar, para se comunicar conforme as necessidades do paciente. E reforçou também essa importância de olhar para o paciente assim de uma maneira integral e considerar toda a história. A gente não pega só uma queixa ou a pessoa, a gente entendeu o contexto familiar, entendeu como entrar ali na vida dessa família, dessa história, porque é uma história de muitos anos. Ela nasceu com um problema com surdez e evidenciou também que a prática clínica ela exige essa sensibilidade para construir uma comunicação funcional. Então, é saúde coletiva, é SUS, e foi incrível essa experiência, assim. E aí a gente trouxe como um extra para falar sobre a Liga e fazer um agradecimento especial também. A gente pretende continuar, mesmo sendo... vai ser pesado no que vem por causa das práticas, mas a gente pretende por enquanto. E aí a gente trouxe só para mostrar que esse ano, e agradecer também a Prof. Michelle, agradecer toda a equipe, tanto o Wellington, que auxiliou bastante a gente, a Isa, a Fabi, todo mundo que ajudou, porque a gente apresentou 4 trabalhos esse ano pela Liga. 3 foram no EIA, então no Encontro Internacional de Áudio, e aí foi o 1, 2 e 3, e agora o 4 no Congresso Brasileiro de Fono. E a gente ficou muito feliz de ter essa experiência, mesmo que a gente não seja, vamos dizer assim, tão da áudio. Eu acho que a Liga proporcionou para nós essa experiência e foi muito legal, e a gente quer agradecer. E aí mostrar que a gente fez nossos banners aqui, e que ficaram muito legais os trabalhos, que a gente pretende fazer muito mais. E a gente queria, além de agradecer, né, entendemos que a participação na Liga, ela proporcionou essa vivência direta com diferentes perfis de pacientes, um atendimento contínuo ao longo do ano, que permitiu a gente desenvolver uma segurança clínica, antes de entrar na prática clínica, que foi na metade do ano também. E a construção dos materiais, os casos, ele possibilitou, né, articular teoria e prática junto, particularmente desenvolver os trabalhos com a Liga e ter todo esse suporte foi muito importante. A gente melhorou muito a nossa escrita, a nossa teoria e a nossa prática fazendo esses trabalhos e estando ali na Liga. As aulas também foram muito importantes. E foi uma experiência significativa, assim, para a formação profissional, reforçando a importância da prática na graduação. E é isso, gente. Muito obrigada. Que lindo, meninas! Nossa, abrimos com chave de ouro total, assim. Nessas horas eu queria muito estar pessoalmente para dar um abraço, agarrar vocês. Lindo, gurias, lindo. Que legal que vocês lembraram de trazer os trabalhos. Que sensacional. Porque quando eu falei dos portfólios, dos casos, eu fiquei muito focada nos atendimentos
E vocês lembraram de uma coisa que super faz parte, né? Que pode super fazer parte, que é a produção científica com base nos nossos atendimentos, que é um projeto de ensino vinculado com a extensão, porque a gente está atendendo o público, mas em termos de registro, né, era um projeto de ensino, mas também conectado com a pesquisa. Arrasaram. Muito legal. Alguém tem alguma pergunta para as meninas, gente? Então, eu tenho comentários. Meninas, assim, ó, vocês me vêm defendendo muito, né? Que enquanto graduandos, a coisa mais saudável que tem no nosso mundo é ter uma área especial de brilho nos olhos. Brilha mais aqui, brilha mais ali. Mas hoje, ainda no final, na finalização do 4º ano com as meninas, eu falava sobre isso, sabe? É genuíno e é natural brilhar os olhos e tem que brilhar mesmo. Mas enquanto graduando, quanto mais a gente conseguir extrair e absorver da universidade tudo que ela pode nos dar, isso pode ter um impacto super grande num futuro próximo, né? Então, eu tô no Amamentar, eu tô na Liga, eu tô... Onde mais, gurias? Amamentar, a Liga... Musicalização, intervenção precoce, A Marileda, tudo que der. Então, é sobre isso, assim, é a questão da formação mesmo. A gente já tem uma grade na graduação, que não é uma grade enxuta, né? A gente tem bastante coisa e isso já proporciona para vocês uma visão ampla. Mas esses extras e esses plus são lugares que dão um quentinho para o coração. Então, não precisa ser exclusivamente uma área só, né? Bem pelo contrário. Então, formalmente apresentando a Gabriela e a Isabela, as meninas estão no 7º agora, né? 6º para o 7º semestre de graduação. E vocês entraram no início desse ano, né, meninas? Foi finalzinho do ano passado. Acho que no último, penúltimo atendimento. A gente vinha acompanhando os atendimentos de observação, só que daí a gente entrou e ficou. Então, ótimo. Meninas, obrigada. Não sei se o Wellington quer fazer alguma fala, porque eu falei que eu ia ficar chamando ele. Tô comendo aqui, daí não vou ligar a câmera, tá? É a hora que eu poder tomar um café. Mas, gurias, eu queria dizer que parabéns para vocês duas. É nítido ver a evolução das duas desde quando a gente começou até agora, principalmente na questão de segurança, né? Dentro do grupo, eu acho que o que mais vocês desenvolvem é a segurança naquilo que vocês estão fazendo. Então, de ver vocês duas lá no início tão inseguras e agora no final, sabe, tão seguras do que estão falando, isso nos deixa muito felizes. Eu acho que a gente atinge o objetivo e me deixa mais feliz ainda ver vocês fazendo o trabalho e crescendo cada vez mais. Eu acho que a gente atinge o objetivo, né, prof, da Liga, que é a Unipesquisa, ensino e extensão. Então, vocês estão de parabéns. Me orgulho muito das duas e obrigado por ter levado a gente para São Paulo. São Paulo, né, o Recife, que até eu me atrapalho. Os dois. Para os dois. Que muito mas obrigada. Parabéns mesmo. Obrigada. E esse caso que vocês trouxeram é bem interessante porque eu também atendi na graduação um caso assim e eu não sabia Libras. E eu acho que até o Pedro que me salvou aquele dia, que ele justamente me ajudou a conduzir o caso para atender. Então mostra realmente a importância da gente, né, ter já que a gente está trabalhando com pessoas que vão ter surdez, saber uma comunicação e manter essa comunicação. Então, bem importante o que vocês trouxeram. Tá? Mais uma vez, reforço o orgulho aí. Eu vou terminar de comer aqui, já ligou a câmera. Pode comer. Meninas, obrigada, parabéns. Olá, eu me chamo Arrisson Costa e eu sou fonoaudiólogo na Clínica ProAudio de Porto Alegre. Eu estou aqui hoje para falar e compartilhar um pouco com vocês sobre a importância de realizar exame auditivo anual, a avaliação audiológica básica mesmo. Bem, aqui na ProAudio nós temos como rotina, toda vez que a gente recebe um paciente, esse paciente é indicado para o uso de prótese auditiva, ele passa por um processo de adaptação inicial com o teste do aparelho auditivo, em alguns casos, o retorno desse teste, a aquisição do aparelho, a primeira revisão, onde a gente faz algumas avaliações, como ganho de inserção, ganho funcional, que mede a qualidade do aparelho para o paciente e o quanto ele está sendo beneficiado desse
dessa programação, desse ajuste. Depois que ele passa por esse processo inicial de adaptação, em alguns casos o paciente acaba nem voltando mais na clínica. Só que isso não é bom para o paciente e para nós também não, porque a gente acaba não sabendo como que está essa regulagem, se teve alguma alteração. Então, a nossa rotina clínica aqui diária é de sempre manter contato com esse paciente e convidar ele, né, na verdade, convocar ele para que, no mínimo uma vez ao ano, ele venha até a clínica para fazer essa avaliação audiológica básica, o exame de audiometria mesmo, em alguns casos até o ganho funcional mesmo na avaliação anual, para saber o quanto o aparelho auditivo está beneficiando. Como nós sabemos, como vocês sabem também, existem vários tipos de perda auditiva. E em alguns casos, essa perda pode ser progressiva, ou por conta de alguma variável de saúde do paciente, ela pode piorar com o passar do tempo. Então a gente precisa ter esse controle anual para beneficiar o paciente, para que a gente consiga manter uma boa programação do aparelho auditivo, ou inclusive do implante coclear também. O implante também precisa passar por essas revisões anuais. Então esse é um dos principais motivos pelo qual a gente sempre combina com o paciente, sempre incentiva e aconselha para que ele venha, no mínimo, uma vez ao ano, refazer os exames audiológicos. E também, de forma importante, a gente fazer a meatoscopia e avaliar se o conduto dele está saudável, se teve acúmulo de cera, se precisa remover cera, se precisa fazer alguma manutenção no aparelho auditivo. Então, esses são alguns dos motivos pelos quais a gente acha super importante que o paciente retorne à clínica para avaliações anuais. Nicole e Ellen. A Nicole e a Ellen, eu não fiz isso antes das meninas, me atrasei, né? Daí eu me atrapalhei. Mas a Nicole e a Ellen, elas são alunas do quarto agora, quinto semestre, né? Finalizando o quarto. E as meninas entraram na liga este ano. Eu vou abrir o portal. Tá, então a gente vai fazer a nossa retrospectiva da liga desse ano, eu e a Nicole. Nós fomos uma dupla em praticamente todos os atendimentos. Na realidade, o total de atendimentos da liga esse ano foram 8, e os que nós tivemos foram 7, porque, como a Nick falou, a gente entrou no segundo mês de atendimentos. Nas primeiras 2 vezes a gente estava com outras duplas, então juntas nós atendemos 5 pacientes, mas ao todo foram 6. A gente observou um paciente, porque naquele dia a nossa paciente faltou, então a gente foi observar o atendimento de alguma outra dupla. Ao todo, nós fizemos 5 audiometrias básicas e nós observamos PAC também, que foi uma novidade, porque a gente ainda não teve a parte teórica, então foi bem interessante. A gente acompanhou tanto a Fábio quanto a Marina, então foi uma coisa bem legal. Nós tivemos 2 pacientes e 3 atendimentos, porque uns pacientes a gente conseguiu ainda acompanhar um primeiro atendimento e depois seguir e fazer todo o processamento auditivo central com ele no segundo atendimento, então. E o paciente que a gente, então, vai falar para vocês o nosso caso clínico, muito legal que a Gabi e a Bela falaram sobre, porque, na realidade, o nosso paciente é a irmã da paciente delas, que foi do último atendimento e também nos marcou muito, e por isso que a gente escolheu falar sobre ela. Então, vou falar um pouquinho do caso dela e dos achados audiológicos que a gente teve no exame dela. E na anamnese, ela relatou que ela teve meningite quando ela era criança, e isso causou uma perda profunda nela. Mas ela, quando criança, não botou aparelho. Aí depois, mais pra frente, quando ela envelheceu um pouco, ela disse que ela teve cachumba, e daí causou anacusia total, e daí ela disse que começou a perceber que a outra orelha já não estava ajudando muito, e daí ela buscou protetizar, só que ela não sabia dizer quanto tempo ela já usava aparelho auditivo na orelha esquerda. Ela também relatou queixa de zumbido, e pode passar, Ellen, o slide. E o parecer audiológico dela foi perda auditiva do tipo sensório neural de grau completo na orelha direita e perda auditiva do tipo sensório neural de grau severo na orelha esquerda, que já era protetizada.
ligeira dificuldade para compreender a fala na orelha esquerda e curva timpanométrica do tipo A bilateralmente, indicando normalidade do sistema timpanocircular. Reflexos acústicos estapedianos contralaterais ausente bilateralmente, que é o esperado para o caso. E agora eu vou passar a palavra para a Ellen falar um pouco sobre a conversa que ela teve em relação ao zumbido, porque ela trazia muito forte essa questão do zumbido, dizendo que incomodava ela, e ela ficou, tipo, deu um sorriso largo, assim, quando a Ellen disse que tinha, sim, o que fazer a respeito disso. Sim, durante a espera, porque aquele dia estava bem movimentado, naquela noite dos atendimentos, então a gente ficou aguardando lá no corredor para que uma TIMP liberasse para a gente poder fazer, para poder finalizar o atendimento dela. E aí eu até conversei um pouco com a Prof. Michele no corredor e sentei para aguardar com a nossa paciente. E aí ela começou a me contar bastante sobre a vida dela, e daí eu fiquei bem tocada, porque eu sou pouco emotiva, né? E ela começou a contar sobre basicamente a história toda que a Gabi falou dela, com a mãe dela, com a irmã. Eu achei muito bonito a forma como, apesar da perda auditiva, elas eram extremamente sociáveis, elas gostavam muito de se comunicar, e não era um empecilho para elas tentar a comunicação com a gente. E ela dava voz, tanto para a irmã dela e também parte para a mãe dela, mas a mãe dela também super sociável, ela começou a contar sobre toda a história deles e tudo mais. E eu achei muito lindo, eu fiquei muito emocionada. Ela falou que a mãe dela passou por um câncer na face, no nariz, e ela não mediu esforços para fazer com que a mãe dela se sentisse melhor com aquilo. Ela comentou comigo e começou a abrir o coração dela sobre ela ter gastado uma grande quantidade de dinheiro para conseguir que a mãe fizesse uma restauração no rosto, uma cirurgia plástica na face, porque ela é muito ativa e ela não queria ficar, porque ela teve que fazer a remoção de uma parte da narina, e ela comentou comigo sobre o zumbido e como aquilo estava atrapalhando ela, o zumbido dela na orelha esquerda, como aquilo estava atrapalhando ela com todo o cuidado que ela tinha que ter, porque ela não morava junto com a mãe e com a irmã, e ela, querendo ou não, além de filha, também era cuidadora. E ela disse que tinha noites que ela chegava em casa e que ela tinha muita vontade de deitar na cama e chorar, porque além de toda a carga emocional e física que ela carregava, ainda tinha um zumbido lá batendo na orelha dela o tempo inteiro. E aí eu conversei com ela, ela disse que nunca, não tinha muito conhecimento a respeito de tratamentos audiológicos, e eu disse para ela que sim, que o zumbido tinha tratamento, que nós podíamos diagnosticar, e ela já está na fila para ser atendida no ano que vem. Aqui tá a curva e os reflexos dela. E agora eu gostaria de agradecer a Prof. Michele, principalmente por conta de ser a professora orientadora da Liga, que dá uma oportunidade muito grande da gente de ter uma experiência clínica a mais do que as práticas, que a gente ainda não entrou, mas a gente já se sente muito mais segura e muito mais preparada para o ano que vem. E eu queria agradecer também aos orientadores que sempre estiveram ajudando a gente, a Bruna, a Isa e o Wellington. E eu também queria agradecer o Pedro, porque o Pedro estava de dupla comigo na primeira anacosia que eu diagnostiquei junto com ele, e ele sempre ajuda muita gente quando a gente precisa dialogar com Libras com os pacientes, e ele foi um queridão, e daí, graças a ele, eu sabia fazer o exchange do audiômetro para conseguir fazer a anacosia dessa nossa paciente. E eu também quero agradecer a todas essas pessoas, meu muito obrigado, e também quero trazer a Fábio, um agradecimento enorme, porque ela tem uma paciência, a gente encontra ela no corredor, às vezes nem é ela nossa monitora, e ela nos acode com todo o amor do mundo, toda a paciência, e também com a Marina e com ela por nos ajudar e nos deixar, mesmo sem ter a base teórica, participar dos atendimentos de EPAC e tentar nos entrosar o máximo possível ali. E é isso, nosso muito obrigada. Que lindo, meninas. O que vocês trazem reforça super o propósito da Liga, que é vocês aprenderem uns com os outros, né? Daí vocês falaram dos colegas e da ajuda dos colegas. Então é exatamente sobre isso. Muito, 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 muito bacana.
Meninas, eu não vou fazer comentários sobre os casos agora, porque senão eu vou ficar falando e eu posso atrasar todo mundo, mas eu estou fazendo anotações aqui, e se der tempo no final eu trago algumas questões só de conexões teóricas, mas só para a gente não esquecer que esse exame dela ficou sem a via óssea na orelha direita. Quando Eu já ia perguntar. a gente esqueceu, e acontece, porque tava todas as respostas ausentes ali na orelha, na via aérea da direita, e a gente esqueceu de colocar via óssea. Então, a gente sempre precisa, né, colocar EVA e VO, mesmo que com respostas ausentes. Tu ia falar isso, Wellington? Ia ser meu questionamento, por que que não teria via óssea? Não, a gente esqueceu. né? A gente esqueceu. Mas, se eu não me engano, a gente fez, e só que ela dizia que ela sentia tremer. Era isso que ela falava pra nós. Ela sentia tremer, e também no fone ela dizia que ela não escutava, mas que ela sentia a vibração. Então, acho que foi um erro de passar em áudio mesmo. Foi só no em áudio, porque meninas, turma, o paciente com esse tamanho de perda auditiva não é um paciente que aparece todo dia na nossa clínica e na rotina, né? Então, foi bem legal vocês abrirem a nossa noite com 2 casos que são raros. E a questão que a gente fala muito na aula teórica, de que um paciente com perda profunda, completa, ele não ouve o som, ele sente a vibração, é o que vocês viveram com ela, entende? Porque como é uma forte intensidade, vai ter uma vibração craniana, e eles vão sentir essa vibração. Só que em termos de resposta auditiva, é uma resposta ausente. Foi só uma questão de um em áudio mesmo, na hora que a gente foi passar para o programa. Mas vocês também fizeram trabalhos pela Liga, né, Nicole? Eu tenho certeza, Ellen, eu tenho certeza. Vocês também fizeram trabalhos, não fizeram? A gente fez pela JAI. Mas foram com dados da Liga, né? Sim, o meu foi. E o da Ellen também? Não lembro se foi da Liga, prof, porque eu fiz resumo de 2, mas só apresentei um. Mas eu acho que não, o meu era pelo GEAC mesmo. Será? Eu tenho recordação de abrir a tabulação. Ó, o João tá falando que foi da Liga. Então, o João sabe. O João me ajudou na parte da tabulação, então foi mesmo. Eu tenho recordação, eu lembro super desse dia. Sim, os dados eram da Liga, mas eu submeti por pesquisa, por ensino, eu acho. Porque eu já tinha um outro trabalho submetido. Isso, a Liga, enquanto projeto, está cadastrada como um projeto de ensino, porque o propósito é desenvolver mais o aprendizado e os conhecimentos de vocês. E eu lembro que eu abri a tabulação e eu comecei a ter as ideias, e eu estava na tabulação da Liga quando eu mandei o teu, o da Ellen, o da Bibi e o do João e do Marcelo, se eu não me engano, mas acho que os meninos acabaram não fazendo, ajudaram vocês. Então, top. Maravilha. Ellen, então você quer falar? Não, só ia complementar, prof, que até na via aérea, às vezes o paciente sente como se fosse um sopro no ouvido, uma pressão no ouvido, porque ele não escuta o som, daí ele escuta justamente a onda sonora, daí pode ser que até pelo fone supraural ele sinta isso. E por que que não foi feito mono, prof, gurias, naquele lado e foi laudado por Di? Porque daí não tem como laudar como Di, né? O IPRF. Não me lembro dessa parte. Mas sim, na audiometria tá assim, meninas. Na logo não tem mono e tem Di. Não me lembro. Talvez tenha ficado só no lugar errado, talvez. Eu acho que tá no lugar errado, prof, porque foi feito com mono. Eu acho que é porque... isso. Não fui eu que fiz, mas é que na verdade esse atendimento foi eu, a Nick e a Bibi junto. A Bibi também auxiliou. Mas é que eu acho que eu errei, porque assim, ó, aqueles computadores estavam numa competição naquela noite, porque eu acho que todo mundo terminou meio junto. E daí eu acho que eu fiquei meio nervosa e comecei ali a botar meio rápido, e daí teve esses erros. Mas eu peço desculpas, vou prestar mais atenção nos próximos Não tem problema, gurias. Isso acontece e é o que a gente mais pede para. Às vezes vai passar, passou um monte de exame já, né, prof? Meu Deus do céu. Vai acontecer super. Só daí para os próximos a gente sempre cuida, né? Tem que cuidar melhor, daí passar pela Bela, pela Bruna, por mim, pela prof. Quanto mais gente olhar, mais erros a gente consegue, sabe? Não passa. Porque nessa linha, o que a gente precisa construir, né? Deu menos que 88% com mono, a gente faz Di.
continuou menos que 88%, a gente faz TRI, para ver essa construção da percepção de fala na logoaudiometria, para a gente pensar em questões centrais na logoaudiometria. E daí, toda vez que a gente percebe algum equívoco no exame, eu arrumo, eu contato o paciente, a gente manda uma nova versão. Então, é uma coisa que a gente consegue solucionar. Tá tudo certo, tá tudo bem, fiquem bem Dá tranquilos. sim, prof, porque ela vai ser chamada agora no ano que vem, porque ela tá na fila para diagnóstico do zumbido. Sim, e Então, gente, quando ela vier, eu posso me responsabilizar por isso e organizar ali o exame. então pronto, Flor, então já divido contigo a responsabilidade, já me ajuda muito, Tranquilo. muito. Faço Porque isso sim. eu falei que eu não ia falar, mas não vou me aguentar. Talvez vocês estejam se questionando, né, como que a gente vai tratar zumbido numa perda desse tamanho, sendo que o aparelho auditivo é o padrão ouro. Mas essa é a grande chave. Cada vez mais, hoje em dia, a gente tem ferramentas para tratar o zumbido, mesmo na presença de uma perda grande, e mesmo quando o paciente está com prótese sem sucesso com a amplificação. Então, hoje a gente já tem a estimulação transcraniana, o sistema de estimulação neuroauditiva, o mindfulness, que se o paciente não escutar o áudio, ele pode fazer lendo e tentar ler, sem ser pelo áudio, né? Ele vai fazer pela leitura. E o ano que vem a gente começa com fotobiomodulação. Tem a suplementação com extrato de açaí, então em 1 minuto eu já enchi uma mão aqui de possibilidades de tratamento, mesmo na perda grande. Sempre com aquele chãozaço do padrão ouro do aconselhamento fonoaudiológico, né? Porque o paciente tem que saber sobre tudo que ele tem que fazer na vida dele para o tratamento dar certo, naquela divisão da responsabilidade. Então, não vou me esticar aqui, senão vocês sabem, né? Mas eu só queria deixar isso marcado, porque pode ser que vocês se questionem isso, né? De o que a gente vai fazer numa perda assim. Então, tem um monte de coisa para fazer. Meninas, parabéns, muito obrigada. Então, agora, na sequência aqui que a Fábio organizou para nós, o grupo da Ana Clara. Então, a Ana Clara, o Bruno e a Malu, eles são quarto agora já, 5º semestre, né? Caminhando para o 5º semestre, entrando no 3º ano de graduação. E vocês entraram em tempos diferentes, né? A Malu entrou primeiro, depois a Ana e o Bruno entraram mais ou menos num tempo parecido, não foi assim? Eu acompanhei com 2 atendimentos. Eu acho que faz um mês certinho, praticamente, que eu entrei, pelo menos. E eu tô desde o 2º atendimento do ano. Eu lembrava disso. Então, tá bom. Então, vamos lá, pode. Palavra de vocês. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. A gente escolheu esse paciente específico, que foi o último que nós atendemos na Liga, e também por ser o primeiro PAC que a gente realizou, e também por outras peculiaridades, né, que o paciente trouxe. Pode passar, Malu. O paciente sigla LN, né, idade de 15 anos, sexo masculino. Bru, Oi? Bru, desculpa eu te interromper. Eu não sei se tá chiando para todo mundo, mas para mim tá chiando bastante o teu microfone. Se tu puder falar só um pouquinho mais alto, acho que já nos ajuda. Tá, perfeito. Deixa eu ver. Se não, qualquer coisa Obrigada, eu boto Bru. no... Tá melhor? Tá. Tá, fechou. O paciente LN foi encaminhado por mim, né, por conta do que ele está inserido no projeto do Alipix. Comecei a ser terapeuta dele, né, esse ano. Eu integrei o Alipix no começo do semestre passado, e ele sempre me levantou algumas dúvidas em questão do que ele apresentava, porque ele dessonorizava muito na fala, tinha alguns erros pertinentes nas escritas que eram reflexo da própria maneira que ele produzia, né, os erros ali na fala. Ele trocava muito fã por van, chã por jã, algumas trocas desse tipo, e olhando a pasta de atendimento, né, que nós temos acesso antes de iniciar a terapia,
A primeira coisa que me atentou a procurar foi a áudio dele, né? Para ver se ele tinha alguma áudio, se já tinha sido feita. E não encontrei essa áudio na pasta. Eu achei até estranho, conversei com a prof não sabia dizer o porquê que não tinha áudio dele na pasta. E então eu resolvi ir atrás, né? Conversei com a mãe dele, questionei, né, sobre se já tinha sido feita e tudo mais. E foi a própria mãe me passou que sim, tinha sido feita, que ela tinha esses exames e ia me passar, inclusive ela me passou. E foi feita duas áudios, né? Ele realizou duas áudios. A primeira foi no dia 9/4, que não é essa daí que está na tela, essa foi a última. Essa do 9/4 foi realizada no SAF pela prof. Fernanda, na qual deu limiares auditivos da orelha direita dentro dos padrões de normalidade e deu uma perda condutiva de grau leve na orelha esquerda. E o IPRF deu dentro da normalidade também, a imitância acústica deu curva A na orelha direita, curva B na orelha esquerda, e os reflexos acústicos eram todos ausentes. Inclusive, eu achei até estranho, e também bateu muito com a nossa suspeita, né? Com a minha suspeita que eu levantei ali dentro da terapia, dos atendimentos, de que realmente o erro dele, né? O erro não, mas a própria questão dele tenha sido realmente por conta da audição, né? Porque ele é um adolescente muito inteligente, ele tem a própria noção que poucas crianças têm, né? Nesses, pelo menos lá no laboratório que a gente vê, de perceber o próprio erro, onde ele estava errando, e realmente ele ter a dificuldade mesmo de produzir e reproduzir o que realmente ele queria. E, bom, aí, então, depois dessa primeira áudio, foi pedido, então, para a mãe esperar uns meses, por conta dessa perda condutiva, ele estava com uma infecção, né? E do dia 7/8, que foi essa áudio que está na tela aí, foi realizada uma segunda audiometria, que foi no USME. Essa audiometria foi realizada pela Fono Shana, lá do USME, na qual teve ali limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade, e em ambas as orelhas, né? E o IPRF deu dentro dos padrões também. E a imitância acústica deu curva tipo A em ambas as orelhas, só que os reflexos acústicos deram ausentes na orelha esquerda e teve um nível aumentado ali em 4.000 na orelha direita e ausente em 500 Hz. E aí a gente, depois que eu olhei essa áudio aí, eu achei pertinente marcar o PAC. Também me perguntei muito também, até conversei com a Prof. Mi, se tinha sido feito uma PAC com ele, porque a mãe não sabia dizer se já tinha feito ou não, e se foi feito, não sabia onde estava, e aí eu resolvi agendar para ver se realmente a suspeita se confirmava. Aí, como tinha dado um decrutamento, né, aí a gente realizou a PAC. Pode passar, irmão. Bom, então falando agora sobre o processamento auditivo central, né, os testes eles avaliam então como o cérebro processa as informações que o indivíduo escuta, e a gente fez então um teste de código de dígitos, e ele teve 9 erros na orelha direita, dando a porcentagem de 77,5, 5 erros na orelha esquerda, com um total então de 87,5%. No teste de padrão de duração, ele, nas orelhas, né, 2 orelhas, deu 93,3. No teste de detecção de intervalos aleatórios, a gente somou os resultados e dividiu por 4, deu 7,25. O teste de padrão de frequência também é feito nas 2 orelhas, deu 73,3% de acertos. No limiar diferencial de mascaramento, a gente viu os acertos dele e deu um total de 5 acertos nos dois, e aí a gente faz a diferença então dos dois resultados, deu 8 dBs. E no teste de fala comprimida adaptada, também, esse teste, eu fiquei bem em dúvida, eu que fiz ele, porque como ele tem muita troca na fala, eu não sabia se ele não estava escutando
ou se ele estava trocando as fonemas, né? E aí eu tinha marcado como errado, depois eu pedi para a Fábio, eu falei, por exemplo, valsa, ele falou falsa, eu não sabia se ele não tinha entendido ou se ele tinha feito uma troca, mas ela mandou marcar como correto mesmo se teve essa troca. E aí, então, somando os corretos, deu na orelha direita 83% e na orelha esquerda 84%. Analisando o caso, então, teve alterações no teste de código de dígitos, porque o normal é ter mais que 95%, mais ou igual, e ele teve 77,5% na orelha direita e 87,5% na orelha esquerda. Também teve alteração no teste de padrão de frequência, que o correto ter maior ou igual a 76%, e ele teve 73,3%. E também no Masking Level Difference, que tem que ser no mínimo 8 dBs, e ele teve 8 dBs já considerando alterado. Bom, concluindo então, ele teve dificuldades, né? Deu como alteradas as habilidades de integração binaural, ordenação temporal para a frequência e interação binaural. Foi concluir, então, que se trata de um TPAC do desenvolvimento, em que, apesar de que algumas informações cheguem lá no cérebro, ele não consegue raciocinar acerca dessas informações recebidas, não consegue entender o significado. Então, foram passadas algumas orientações para casa, para a escola e também alguns encaminhamentos. Para casa, por exemplo, foi recomendado que o paciente reduzisse o tempo de telas e o nível de ruído nos locais de estudo, e também, sempre que possível, que os pais auxiliassem o filho nas atividades mais difíceis da escola e também estimulassem situações diárias de comunicação. Para a escola, sugeriu-se que ele sentasse na frente da professora e também no meio, longe das paredes e da porta. E que também fosse feito alguns programas em que tivesse intervalos entre as aulas para não ter uma fadiga auditiva. Quanto aos encaminhamentos, então, a terapia de fala do projeto AliPix vai continuar, porém foi orientado que o terapeuta também estimulasse essas habilidades auditivas. E também foi encaminhado para o treinamento auditivo no serviço de atendimento fonoaudiológico. Também sugeriu-se uma reavaliação depois da intervenção, então, do treinamento auditivo. Pode passar, Manu. Então, nós agradecemos especialmente a Prof. Michele e a Fábio que nos acompanharam nesse atendimento, que foi uma experiência nova para nós três, né? E foi de grande proveito e nós aprendemos muito. Muito obrigada por toda a ajuda sempre. Quero agradecer também, foi muito gratificante, porque a gente ainda não teve essa teoria, né, do processamento auditivo central. Então, foi muito importante, tanto a Prof. Michele quanto a Fábio ajudaram muito nós nesse dia. A Fábio, coitada, ficou com nós até às 8 e pouco da noite, explicando tudo para nós, ajudando no relatório. Então, muito obrigada. Bom, faço as palavras das gurias as minhas, né? Quero agradecer a Fábio pela paciência e por sempre estar disposta a ajudar. Também a Prof. Mi por todo o ensinamento a qual nós adquirimos, nós temos até então, graças a ela. E, bom, e o resto do pessoal da equipe também, do grupo como um todo, que está sempre disposto a ajudar. Nosso imenso agradecimento a vocês todos. Que lindo, gente. Mais um propósito se cumprindo, assim. Acho que vocês não combinaram, mas tá tudo se conectando, assim, tá tudo casando. Porque ter os atendimentos práticos antes de ter a teoria é muito rico. Vocês vão ver quando vocês estiverem na disciplina teórica que tudo que eu for falando em relação aos testes, para que serve, que habilidade avalia, como que interpreta, como que isso impacta na vida do paciente,
tudo isso vai ficar muito mais claro, sabe? Vai fazer muito mais sentido. E a disciplina de processamento, vocês vão ter agora no próximo semestre, a gente destrincha justamente essa tabela que vocês acabaram de apresentar. Então, a gente fala sobre ela, sobre essa tabela, sobre os testes, sobre os diferentes valores de referência para as diferentes faixas etárias. Então, muito, muito bacana ver que vocês já puderam viver isso e vão fazer esses resgates agora já no próximo semestre. Olá, eu me chamo Arrisson Costa e eu sou fonoaudiólogo na Clínica ProAudio de Porto Alegre. Eu estou aqui hoje para falar e compartilhar um pouco com você sobre a importância de realizar exame auditivo anual, a avaliação audiológica básica mesmo. Bem, aqui na ProAudio nós temos como rotina, toda vez que a gente recebe um paciente, esse paciente é indicado para o uso de prótese auditiva, ele passa por um processo de adaptação inicial com o teste do aparelho auditivo, em alguns casos, o retorno desse teste, a aquisição do aparelho, a primeira revisão, onde a gente faz algumas avaliações, como ganho de inserção, ganho funcional, que mede a qualidade do aparelho para o paciente e o quanto ele está sendo beneficiado dessa programação, desse ajuste. Depois que ele passa por esse processo inicial de adaptação, em alguns casos o paciente acaba nem voltando mais na clínica. Só que isso não é bom para o paciente. E para nós também não, porque a gente acaba não sabendo como que está essa regulagem, se teve alguma alteração. Então, a nossa rotina clínica aqui diária é de sempre manter contato com esse paciente e convidar ele, na verdade, convocar ele para que, no mínimo uma vez ao ano, ele venha até a clínica para fazer essa avaliação audiológica básica, o exame de audiometria mesmo, em alguns casos até o ganho funcional mesmo na avaliação anual, para saber o quanto o aparelho auditivo está beneficiando. Como nós sabemos, como vocês sabem também, existem vários tipos de perda auditiva. E em alguns casos, essa perda pode ser progressiva, ou por conta de alguma variável de saúde do paciente, ela pode piorar com o passar do tempo. Então a gente precisa ter esse controle anual para beneficiar o paciente, para que a gente consiga manter uma boa programação do aparelho auditivo, ou inclusive do implante coclear também. O implante também precisa passar por essas revisões anuais. Então esse é um dos principais motivos pelo qual a gente sempre combina com o paciente, sempre incentiva e aconselha para que ele venha, no mínimo, uma vez ao ano, refazer os exames audiológicos. E também, de forma importante, a gente fazer a meatoscopia e avaliar se o conduto dele está saudável, se teve acúmulo de cera, se precisa remover cera, se precisa fazer alguma manutenção no aparelho auditivo. Então, esses são alguns dos motivos pelos quais a gente acha super importante que o paciente retorne à clínica para avaliações anuais.